3 autores que fizeram muito por mim. E agora eu tenho certeza que eles podem fazer muito por você. Ludwig von Mises, Murray Hoffman e Santo Agostinho. Demonstrando fundamentos essenciais da economia, da política e da teologia. Esses 3 autores vão dar a você uma visão completa, desde as nuances da história do pensamento econômico, passando pelas definições fundamentais do liberalismo e da história, e nos entregando uma visão holística acerca do papel do homem e do Criador na história universal. Esses são 3 autores excelentes que fizeram com que eu fosse uma pessoa significativamente diferente. Eles mudaram a minha forma de ver o mundo, e eu tenho certeza que nesses 24 encontros, nessas 72 horas que nós vamos passar juntos, se você assinar o produto que tá aqui na descrição, eles vão mudar a sua visão. Minha quinta afirmação é: as feministas atuais confirmam, confessam que usam a figura e o símbolo da mulher para defender uma agenda gaysista, teoria queer e woke. Não fui eu que inventei essa expressão. A feminista Berenice Bento, que é uma feminista brasileira, em 2016, em um seminário de teoria queer, ela disse literalmente o seguinte: mas nós, do movimento feminista, usamos o símbolo mulher para avançar com uma agenda, a agenda gaysista, essas são as palavras dela, como, por exemplo, a aprovação do casamento gay, entre outras pautas. A mesma feminista, Berenice Bento, também afirma neste vídeo disponível aí no YouTube, em 2016, que o essencialismo estratégico é parte da agenda feminista dela. Ou seja, essencialismo estratégico não acredita que existe uma mulher a ser defendida, mas estrategicamente finge falar de uma mulher. Ela começa a resposta dizendo: a professora Berenice Bento que diz, e ela explica o que é. Então, isso para a gente é gaysismo. Então, o que eu disse? Eu disse que eu utilizei a expressão gaysismo, logo depois ela desmente, falando que é ela que utiliza o gaysismo. Eu não faço a menor ideia do que seja gaysismo. Agenda gaysista, teoria queer e woke. Minha quinta afirmação é: isso é um vídeo? Deixa eu ver. É um vídeo. as feministas atuais, gaysistas, confirmam, queer, confessam que usam a figura gaysista, queer, para defender uma agenda gaysista, queer, teoria gaysista, woke. Embora o pessoal esteja rindo aqui e estava rindo gaysista no intervalo também, dizendo gaysista, gaysista. A deputada estadual por Santa Catarina e antifeminista Ana Campanholo participou de um debate contra 20 feministas no Zona de Fogo do Mano, se eu fizesse uma edição dessa aqui desse canal, acho que não ficava 3 pessoas na sala. Não, viu? Tu acredita? Acredito. Que negócio ruim. Meu Deus, eu dou play, mano. Canal Spectrum. Além de trazer vários argumentos espantalhosos, ela também quebrou um recorde. Foi a debatedora central mais desmentida pela checagem de fatos da história do programa, desmentida por uma das autoras que ela citou nominalmente no debate e desmentida por nada mais e nada menos do que a realidade. No episódio de hoje, nós vamos entender que você pode enfrentar e derrotar diversos adversários dentro de um debate com retórica e diversas mentiras. Mas tem um deles que você nunca vai vencer: a verdade. Antes de mais nada, esse aqui é uma... Pô, mano, dúvida. Qual teoria da verdade você usa, mano? Dúvida sincera, assim, mano. Pergunta pro... vou te dar uma dica. Pergunta lá pro afeminado lá do David Ribeiro, mano. Pergunta lá pra ele assim: ô David Ribeiro, um gordo lá, mano, disse que eu vim aqui, pode falar com a outra linguagem, que ficar rotando e peidando lá. Perguntou pra mim qual teoria da verdade que eu uso, mano. Pode ir lá perguntar. Ou vai no ChatGPT, mano. Mas cuidado, que a que você falar pra mim, eu vou tomar que você adota ela mesmo. E aí vai ficar uma merda reagir a você, pra você mesmo, mano. Vai ficar uma merda muitíssimamente grande pra você, mano. E outra coisa, o fato de um autor chegar e falar que não falou aquilo, sendo que, veja, a Ana Campanholo falou que isso tava em livro, mano. Aí a professora vem e diz que não escreveu isso. Mas por que ela não me mostrou, já que tá escrito? Por que se tá em pedra é só mostrar a pedra, não é não? Sim. Não é fácil?
E assim, mano, o porquê eu não acho que é absurdo essa professora ter falado isso e ter dito que não disse. Porque eu posso pegar inúmeras afirmações de pessoas que são professores, doutores, fazendo a mesma afirmação. Inclusive, como ela usou um termo técnico, um essencialismo, não, né? Um tipo de essencialismo estratégico. Essencialismo estratégico. Eu consigo ver um marxista, olha aquela professora falando de essencialismo estratégico. Eu consigo ver essa afirmação sendo pronunciada. Facilmente. Até porque, vamos lá, mano. Não é como se a verdade fosse uma característica eminente. E aí, pra você que não sabe, Bicha, o nome dele é Misha? Bicha? Como é o nome dele? Misa. Mas, ô minha querida Misa, é trans também. Esse sem peruca vai ser foda. Ô Misa, moça, a dúvida que fica pra mim é a seguinte, mano. Muito sincero assim. Por que eu não posso achar que essa professora tá mentindo? Sendo que é concreto, dentro da linha marxista, dentro da linha progressista, nem ligar tanto assim para o conceito de verdade. Por exemplo, o Marx, quando ele foi para a França, ele mentiu que ele era economista, porque ele era filósofo. Então assim, já começa aqui no Marx tava mentindo. E assim, mano, de mentira, se eu pegar do Marx até aqui, eu consigo achar um monte de mentira de comunista dizendo. E tendo rindo que mentiu, enganou todo mundo, e os caralho. Pô, eu posso passar horas fazendo isso. Progressista mentindo, porque diz que, essa noção de verdade aí, mano, nem tem. Nem adequa a ser noção de verdade. Os marxistas têm uma longa discussão, mano. É possível alcançar a verdade no capitalismo? Essa tal de verdade existe? Se ela existe, então talvez nós só alcancemos no comunismo. É a chamada taquia comunista. Entendeu, mano? Taquia Então, é assim, perfeitamente possível em sentido comunista. ver uma pessoa como você, mano, falar sobre, não, uma coisa que não sei o que é a verdade. Pô, mano, nem teoria da verdade tu tem. E eu só tô cobrando teoria da verdade porque você é um grande intelectual, mano. Eu sei, pela sua carinha, mano, eu sei que O você aprendiz falou. muito, Seu argumento aqui é que Marx mentiu? Não. O argumento é que é perfeitamente possível para atender os objetivos dessas pessoas, porque elas não têm uma teoria moral que justifique falar a verdade como um elemento essencial. É perfeitamente possível instrumentalizar a verdade nesses casos. E ele está dando exemplos de casos em que isso aconteceu, apenas para ilustrar que esse é o caso. Mas o argumento dele é tão exclusivamente a ideia de que não há na teoria de vocês nada que impeça a mentira. Não só não impede a mentira, como várias vezes não só não impede a mentira, como a própria noção de verdade. Existem vários, mano, eu posso pegar inúmeros autores. Isso aqui é fácil. Que a própria, até chegarmos no comunismo, a noção de verdade, ela tanto faz, mano. Tanto faz. Se o cara tá mentindo, não, é pra atingir os fins de chegarmos à evolução e ajudar o proletariado? Sim. Então vale a mentira. Muitos vão dizer que a própria noção de verdade e lógica, matemática, são conceitos da burguesia. É porque você, meu mano, aprendiz. Apesar de seu nome ser aprendiz, você não aprende porra nenhuma na sua vida. Até, mano, criar-se a bomba atômica, as pessoas diziam que aquilo que chamavam de ciência era algo burguês pra impedir o proletariado de avançar. E aí, quando viram a bomba atômica, disseram, porra, mano, esse bagulho de ciência burguesa é bom demais. Aí teve que vir o Lukács pra dizer, gente, aqui na burguesia nós podemos pegar coisas... Existem coisas que podemos usar de conhecimento da burguesia. Você entende, mano? Que você nem sabe onde você tá se metendo. Você nem consegue discutir sobre isso. O que você quer, mano? Eu vou ter que jogar, porra, laranja pra cima pra ver se você entende o que tá acontecendo. O máximo. Você é inculto, mano. Entendeu? Como assim a coragem de verificar a informação, mano? Eu nem sei qual livro a porra da mulher não falou. Nenhuma das duas falou que era da porra do livro. Como é que eu vou verificar se nem ela mostrou? Não, seja ridículo, Miorim. Não, também é perfeitamente possível que você esteja passando vergonha agora, meu. Precisam de coragem de verificar a informação e de verificar masturbando. Eu não entendi, meu querido. A resposta para uma afirmação como a que ele apresentou uma dúvida. Ele disse que havia pelo menos uma dúvida razoável de que pudesse ser o caso que ela estava falando a verdade. E ele estava justamente pedindo que se cumprisse o ônus da prova. Eu não sei como é que ele poderia ter sido mais claro em relação a isso. Ele estava dizendo, o simples fato da autora ter dito isso não implica necessariamente que ela esteja falando a verdade. Então, portanto, o que nós precisamos entender é o mérito da verdade. Ele estava justamente pedindo que
esse homem, antes de proferir essas falas, ele pronunciasse a verdade desses fatos. Eu acho que foi bem claro, na verdade. Você pode me explicar o que há de errado aqui? Minha fala? O que na minha fala foi ridículo? Foi porque eu acho que quando você faz uma crítica a alguém, como é o caso que ele está fazendo agora, você não pode simplesmente se basear no argumento de autoridade, mas você precisa saber sobre o que está sendo dito e que apenas a fala da autora é inferior à demonstração da autora sobre a verdade desse fato. Não? Pode dar play. Uma análise do debate e não o debate em si. Nós vamos pausar e analisar cada momento que os debatedores estão falando, cada erro que eles cometeram, para tentar aprender mais sobre essas técnicas. Eu agradeço a compreensão. Também não se esquece de se inscrever no canal. 80% das pessoas que assistem esses vídeos do Dissecando Debates não são inscritas aqui, então se você fizer isso, você vai poder acompanhar essas estreias ao vivo, quando a gente está lá no chat conversando com vocês e contando sobre os bastidores também um pouquinho do que aconteceu especificamente nesse debate. Não se esquece também de deixar um like, comentar aqui embaixo o que você achou, e se você quiser nos apoiar, você também pode ser membro a partir de R$4 por mês, ter acesso a conteúdo exclusivo. Minha quinta afirmação é: as feministas atuais confirmam, confessam que usam a figura e o símbolo da mulher para defender uma agenda gaysista, teoria queer e woke. Em seu último tema, Ana Campanholo decidiu fazer um ataque à comunidade LGBTQIA+, e logo na arrancada ela já cometeu uma gafe tremenda. Eu vou ser sincero, eu não duvido que seja proposital quando ela faz a pronúncia de queer. Queer E não queer. Ela pode sim estar cometendo um erro de pronúncia, mas é mais provável que ela tenha tomado essa decisão por desrespeito à comunidade. E isso nós podemos... Isso eu acho bem provável. Não, mas eu não tô dizendo seu Eu já vi ela falar Agora, queer. agora por que o cara do chat, o aprendiz, não questiona a Misha? A bicha. Como é que ele sabe? Por que ele pode pressupor isso? Por que ele pode? Ele pode. Eu não posso pedir, mas ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode dizer que... E eu até acho que ela fez isso. Mas eu só posso pronunciar isso, porque eu também sei que a professora podia estar falando outra coisa, só desmentindo. Só falando mentira, também. Ou não querendo aceitar. Ou porque, como filósofos conseguem fazer, né? Ah, não, mas eu botei um... falarizante, e faz uma diferença muito minuciosa conceitual no que está sendo apresentado. Eu até acho que a Campanholo fez esse propósito, mano. Eu até porque, não sei, tem que tratar com respeito, mano. Eu não entendi. E aí, isso é uma safadeza do cara. A palavra respeito inclui não bater, tá ligado? Aí se tu diz que tu não vai tratar com respeito, é porque tu tá dizendo que tu vai bater, cara. Não acho que tem que se dar... Essas pessoas mesmo se tratam extremamente mal o outro lado, mano. Na questão de postura, ideias, etc. Eu não sei porque tem que tratar tão bem as ideias dos outros, não. Eu trato pessoal, sem ridicularizar, né? Tipo, sem zoar a ideia dos outros. Não que você pode ser desonesto, mas, tipo, ridicularizar mesmo, assim, a ideia dos outros. Eu acho que você não só pode, mas nesse caso até deve, porque é irônico, é engraçado mesmo essa posição. Mas, enfim. Vai dar play. Podemos captar ao longo de diversos momentos desse debate, onde ela simplesmente se dirigiu a pessoas de formas desrespeitosas e por seu histórico mesmo no debate com pessoas trans, onde ela sempre se refere a elas pelos pronomes errados. É parte da sua tática de buscar o conflito e irritar os debatedores para ter respostas emocionais. Nesse caso aqui, ela também queria dar um jeito de possivelmente não deixar o debate ir ao ar, visto que não tinha gostado do seu desempenho. Mas isso a gente comenta um pouquinho mais adiante. Além disso, a utilização do termo gaysismo e cultura woke é com o objetivo de realmente jogar para sua claque bolsonarista. Apitos de cachorro que disparam gatilhos nessa galera. O mais engraçado disso tudo é que ela mesma cai na própria armadilha ao usar esses termos de forma despreparada. Bom, embora o pessoal esteja rindo aqui, e estava rindo no intervalo também, dizendo que agenda é essa, não recebi essa agenda, o termo agenda na política, em ciência política, significa um cronograma de ações. Não fui eu que inventei essa expressão. A feminista Berenice Bento, que é uma feminista brasileira, que a Isa inclusive citou,
é uma feminista muito importante no movimento feminista hoje, é uma das pensadoras mais relevantes para construir o pensamento feminista no Brasil. Em 2016, em um seminário de teoria queer, ela disse literalmente o seguinte: nós sabemos que não existe mulher, mas nós, do movimento feminista, usamos o símbolo mulher para avançar com uma agenda. A agenda gaysista, essas são as palavras dela. Começa aqui um dos momentos mais vergonhosos da história do Zona de Fogo. Ana Campagnolo é a única participante até hoje que foi checada durante a introdução do seu tema. Inclusive, mano, essa galera do Zona de Fogo é ruim. Nossa, essa galera é ruim na checagem. Mas é ruim. Eles literalmente entregam resultados do Wikipedia pra responder as coisas, velho. Isso é uma coisa tão feia, velho. Isso é uma coisa tão feia, velho. Pô, mano, peço perdão, mano, mas no dia que eu publicar um debate, mano, gravado, mano, com checagem, mano, cara, eu seria capaz de escrever livros pra defender uma checagem que eu fizesse, velho. Se você usa a Wikipédia, mano, você é um merda. Peço perdão, eu nem conheço o cara do Zona de Fogo, nem tenho nada contra ele, até acho legal ali. Mas, o quê? Tu já usou muito Wikipedia, mano. Pra fazer checagem de um episódio? Pra dizer que alguém que eu convidei tá errado? Tá maluco, pô. Alguém que... Ah, tá, eu entendi. Eu pensei que tu tava falando desse cara. Tá falando daquele programa. Não, eu tô falando do cara do programa que tá fazendo a checagem. Tá. Porque eu acho responsável, pô. Não, entendi. Eu pensei que tu tava falando do bicho, o Misha. Não. Não tô falando dele. Tô falando porque ele não tem nenhum compromisso com a Ana Campagnolo. Eu pensei tô que falando do cara que chamou entendi. pra um programa, tá ligado? Aí não, pô. Aí eu considero que é uma bad, mano. Entendi. Aí eu entendi agora. Eu pensei que tava falando do urso do Rexar. Não. Entendi. Bota esse... É essa palestra que ela se refere. Bota aí. Não existe mulher. O essencialismo da direita é algo tradicional nessa posição, entendo aqui, posição queer, não é diferente da noção de essencialismo estratégico? Alô? É uma excelente questão. Essa é uma discussão que nós temos tido, um embate fortíssimo e que tem delimitado o campo. Quer dizer, como utilizar o essencialismo estratégico. Quer dizer, você sabe que não existe mulher, que é um símbolo. E como todo símbolo é unitário, é autoritário, é impositivo, né? Mas a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda unificada de luta e, a partir daí, avançar em uma determinada agenda, né? Isso tem sido, muito grosseiramente, né, de forma caricatural, tem sido mais ou menos o que a crítica, a discussão que tem sido em torno, por exemplo, de uma agenda que joga todas as forças, por exemplo, em torno do casamento gay, né? E a crítica que se faz, então, essa é a discussão do essencialismo estratégico. Nós sabemos que não existe a mulher enquanto essência, mas a gente usa isso discursivamente e reforça isso para que a gente possa construir e avançar em alguns momentos, né? E é exatamente isso que eu sou completamente contra. Completamente contra. Porque no momento que você constrói uma agenda de luta, né, no campo político ou mesmo no campo mais abstrato, a mulher, você produz silenciamentos e invisibilidades tremendas. Então produz um nível de violência, né, pelos apagamentos, aí eu acho que é um pouco a ideia de que Márcio está falando, da ideia que me parece interessante, pensar aquela dialética hegeliana, a ideia do senhor e do escravo. Né? Que você tem um senhor, que para você derrotar esse senhor, você tem que construir determinados elementos e entrar nessa disputa, negar esse senhor, vai trazer elementos desse senhor. O problema é que essa dialética binária, identitária, né, esquece que, por exemplo, numa disputa entre mulher e o homem, mulher e Estado, essa mulher, para se constituir como sujeito oprimido, né, numa relação de gênero, ela precisa essencializar o outro também, que é o homem, né? Usar esses termos de forma despreparada. Bom,
embora o pessoal esteja rindo aqui, e estava rindo no intervalo também, dizendo que agenda é essa, não recebi essa agenda, o termo agenda na política, em ciência política, significa um cronograma de ações. Não fui eu que inventei essa expressão. A feminista Berenice Bento, que é uma feminista brasileira, que a Isa, inclusive, citou, é uma feminista muito importante no movimento feminista hoje, é uma das pensadoras mais relevantes para construir o pensamento feminista no Brasil. Em 2016, na Teoria Queer, ela disse literalmente o seguinte: nós sabemos que não existe mulher, mas nós, do movimento feminista, usamos o símbolo mulher para avançar com uma agenda, a agenda gaysista. Essas são as palavras dela. Começa aqui um dos momentos mais vergonhosos. Ela não disse. Ela não disse isso. Ela literalmente disse contra isso. Ela se posicionou contrária a pessoas que fazem isso. Mas ela reconheceu a existência de pessoas que fazem isso. Isso. O que é parecido, mas é ligeiramente diferente. E esse pessoal aí, mano, o progressista é tão burro, e aí quando você é burro, você se torna realmente perigoso até pra você mesmo, que ao invés de atacar o que ela tá dizendo, mano, o pessoal tá pegando, misturando o fato dela ter dito que aquela mulher defendeu isso com o fato que isso existe. E aí eles estão dizendo que os dois são falsos. Isso é mentira. Isso é mentira da boa mesmo. E como ela, de fato, cometeu uma gafe, Sim. Tende-se a não observar o que ela disse com exatidão a partir dali. Mas ela cometeu uma gafe. Ela deveria ter prestado mais... Provavelmente esse vídeo passou na cara dela e tal. Provavelmente passou na tela dela, ela não viu e... ela ouviu meio assim e ela disse, tá defendendo esse sistema estratégico. Mas não era isso. Pode dar play. Vergonhosos da história do Zona de Fogo. Ana Campanholo é a única participante até hoje que foi checada durante a introdução do seu tema. Não só isso, mas a cristã recebeu 21 checagens de fato ao longo de todo o programa, contrariando suas afirmações e mentiras durante o debate. Algo que nem mesmo os piores debatedores que já passaram pelo Zona de Fogo, como por exemplo o Guto Zacarias... Olha só, olha como é complicado debater com você. Tu não sabe nada. Quanto é gasto, então? Tu não sabe nada. Receberam. Nessa primeira afirmação, Ana ainda cometeu um erro amador. Ela cita uma autora brasileira que está viva e que não disse o que ela afirmou que ela falou. O QR Code disponibiliza o vídeo do evento e reafirma: em nenhum momento do vídeo essa fala foi encontrada. Refutada pelo fact-check. Não precisou nem alguém sentar ali. Pô, mas ele não precisa dizer o termo que é isso. Pô, mano. Não faz nenhum sentido, você entende? Assim, é óbvio que ela não vai usar o termo gaysista, porra. É o pior fact-check possível. Mas você vê que eles encontraram a fala dela. Eu acho que a correção deveria ter sido, nesse caso, muito clara. A correção deveria ter sido sobre... a autora, na verdade, defende o oposto disso. Defende que o essencialismo estratégico é um erro e que isso, na verdade, tal como na dialética do senhor escravo, isso fortalece a própria noção de essência contra a qual você quer combater. Então, não vi aqui similaridades no que foi dito e a correção. A correção é trivial. É literalmente corrigir, tipo, como se, Berenice Bento disse isso, que existe, não? Por quê? Porque isso não é nem um vocabulário que pertence a uma feminista, né? Então, é lógico que não teria dito, né? Nem acho que qualquer um deles ali que estivesse ali estaria achando que ela falou a retórica gaysista, tá ligado? Não é isso. Pode dar play. E para refutar ela. Como, por exemplo, a aprovação do casamento gay, entre outras pautas. A mesma feminista, Berenice Bento, também afirma neste vídeo disponível aí no YouTube, em 2016, que o essencialismo estratégico é parte da agenda feminista dela. Ou seja, essencialismo estratégico. Não acredita que... Pausa aí. Ali, tá certo. Se posiciona contra o essencialismo estratégico, exatamente.
Exatamente. Mas o primeiro ali, a minha correção não fazia nenhum sentido, mas a segunda correção é isso mesmo. Não fazia nenhum sentido reivindicar a Berenice Bento nesse caso. Muito embora eu poderia dizer, ela admite que o essencialismo estratégico existe e é utilizado como parte de agenda de parte das feministas, contra o qual, inclusive, ela se opõe. Erro da acompanhou. Para play. Existe uma mulher a ser defendida, mas estrategicamente finge falar de uma mulher para poder avançar com essas pautas a serviço de outros interesses que não legitimamente os interesses femininos. Ana Campagnolo segue atacando os espantalhos que criou de Berenice Bento, em uma tentativa venenosa de tentar contaminar o poço do debate. Aquela técnica de fazer as pessoas não acreditarem baseado numa mentira que você contou para trazer a audiência para o seu lado. Tentando dizer que todas as feministas defendem a ideia do essencialismo estratégico, que é basicamente usar a luta feminista em defesa da mulher para, na verdade, defender outros grupos e não a mulher propriamente dita. No entanto, ela toma sua segunda checagem de fatos em menos de 1 minuto. E, novamente, é vergonhoso. Durante um debate é normal que uma pessoa confunda números ou exagere alguns fatos. Daí o fact-check serve para trazer o ponto real que embasa essa discussão. Mas é raro que uma checagem de fatos precise desmentir todo o argumento do debatedor. Recheado de falácias, espantalhos e sem nenhum rodeio, mentiras. Ana construiu todo o seu último tema justamente em falas distorcidas e pontos descontextualizados da fala da autora. Berenice, no mesmo vídeo que a Ana citou, ainda fala literalmente contra essa tática do essencialismo estratégico. Após o debate, Ana se desesperou por ter sido desmentida e, em uma tentativa tacanha, ela manipulou o vídeo do evento, cortando as falas de Berenice Bento para justificar a sua afirmação. Mas a realidade é uma só e ela tá lá para todo mundo ver. Ela sentiu demais essa checagem. O movimento feminista, que tem fêmino no nome, no nome deveria defender o feminino, mas não defende. Além disso, nós vimos que na Colômbia, recentemente, uma pessoa trans assumiu o Ministério dos Direitos da Mulher e no Brasil, a vice-presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres também é uma pessoa trans, ou seja, 2 homens que decidem o que as mulheres querem para si. É óbvio que Ana Campagnolo ia baixar completamente o nível e atacar Erika Hilton, na época vice-presidente da Comissão da Mulher na Câmara. Como a deputada não acredita em gênero, apesar de ter sido refutada pelo River e admitir que gênero é sim uma construção social, como a gente viu no primeiro episódio. E se que outro animal, no reino animal, que seja homem. É a expressão social do homem, parabéns, do macho da espécie. Que inclusive é nosso primeiro episódio aqui do Secando Debates, né? E eu recomendo porque é muito legal ver o River amassar ela. Então ela decide encerrar sua contextualização com esse ataque anti-pessoas trans e 2 fact-checks na conta. Isso não quer dizer que a checagem de fatos não ia ter mais trabalho com ela. Oi. Repete o seu nome, por favor. Rebeca. Rebeca. Oi, Rebeca. Então, Ana, primeiro a título de informação, não se usa, eu te ouvi falar DST e não se usa mais esse termo. Se usa IST, porque são infecções sexualmente transmissíveis. Usar DST é uma coisa que... Eu uso GLS também, porque eu sei que você não pode mandar na linguagem que eu adoto, né? Mas eu posso te dar uma dica aqui de amiga e te dizer que tá errado, né? A dica você pode dar. Não, errado do seu ponto de vista, né? Você não pode chegar aqui e dizer tem que ser LGBT e não pode ser GLS. Bom, IST não é ponto de vista, porque você pode contrair uma IST e não manifestar nenhum sintoma de doença. Então não é uma DST. Mas por que a gente tá falando de DST? Não só porque você falou DST e eu quis te dar essa informação, tá bom. Mas tá tudo certo. Okay. A Rebeca Rebu ainda é simpática. Eu, sinceramente, não consigo entender. Mas qual que é a correção feita? Que a OMS... Não, mas ela não falou que a OMS não disse. Entendeu? Entendi. Ela disse que, apesar de ser o caso das pessoas estarem usando uma nomenclatura diferente, ela optava por preservar a nomenclatura anterior. Muito similar ao fact-check lá do gaysista. Voltei, hein? Fact-check sem...